A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Meditando hoje lá em Lucas, capítulo 1, dos versos 26 ao 33, que nos diz sobre o nascimento de Jesus é predito. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. E aí nós sabemos como que essa história, né? Ela continua e é uma história linda, é a história da nossa salvação. Uma jovem de apenas 15 anos, né? Sendo chamada por Deus a cumprir, a fazer parte do projeto dele de vida para a humanidade. E nós comemoramos, né? Todo ano esse acontecimento, nós recordamos e nós renovamos as nossas alianças com o Senhor, enchemos o nosso coração de gratidão pela vinda dele, porque ele é Deus. E ele se faz entre nós, na unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não quis ficar sozinho. Essa é a natureza dele, é amor. Mas aí pensamos, nós recebemos várias mensagens por esses dias, né? Uma das mais lindas que me tocou foi que dizia, né? Maria sabia que ia olhar a face do próprio Deus e Jesus. Maria sabia de tantas coisas que ele faria. E ele estava ali, aquele bebê, aquela criança, aquele homem que viveu durante 30 anos antes de começar o ministério ao lado dela. E depois foi à cruz, morreu, foi sacrificado. E Maria era tão somente um ser humano, tal como nós. E como estamos nós diante dos chamados do Senhor nas nossas vidas. A Bíblia nos diz que nós somos chamados a completar as aflições de Cristo. Cada um tem um propósito na sua vida, cada um tem um projeto a ser vivido, e esse projeto é desafiador para cada um de nós. Dia após dia, nós não podemos nos comparar uns aos outros, porque só Deus nos conhece, só Ele sabe exatamente como funciona a mente e o coração de cada um, dentro daquilo que é comum à natureza humana, mas que Ele conhece que Ele tem propósito, que Ele nos chama a viver determinadas coisas. E para que nós realmente realizemos isso, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo que habita em nós. E olha, né, que com a partida de Jesus, a morte dele, veio a plenitude do Espírito Santo sobre nós, para habitar em nós e nos ajudar a estarmos instrumentalizados para podermos realizar aquilo que Ele quer de cada um de nós. O que não é fácil, mas que Ele não nos deixou desamparados, que Ele nos capacitou, que Ele nos deu. E cabe a cada um de nós viver, claro que com os pilares da fé, renovando as nossas mentes, orando todos os dias, tendo a palavra como bússola, como direção, e acima de tudo, o amor. O amor a Deus, primeiramente, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos e o amor ao próximo, os altos cuidados, tudo que nós precisamos, nós retiraremos de Deus. Da palavra dele, da presença dele, da unidade, de estarmos uns com os outros, nos importarmos. A individualidade, ela não faz parte do reino dos céus, mas sim o compartilhar, vivermos em comunhão, nos importarmos, sabermos que toda a terra, tudo que foi feito para nós. E que Deus quer nos ver no exercício desse amor.
É obviamente que não nas nossas forças, porque nós não temos essa força. Mas Ele nos dá. Ele diz que nós estamos, apegados, ligados na videira. Nós somos os ramos. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Sem Ele, nada podemos fazer. Não somos nada, secaremos, tal como um galho se quebra e cai pelo chão e fica seco. Mas na presença dEle, na busca dEle, na dependência dEle, nós podemos ir além. Nós temos condição de perdoar, porque se não perdoarmos, não seguiremos adiante. O inimigo sabe disso, o inimigo das nossas almas, e todos os dias, em todos os momentos, ele procura trazer sobre nós esse sentimento, esse ressentimento, sentimento negativo, a fim de que as nossas orações não cheguem até o Senhor, não sejam ouvidas, porque a nossa alma será, envolvida por tristeza, por ressentimentos, por mágoas. Isso nos afasta de Deus. E é nele, por ele, é na força dele que nós encontraremos a força do perdão, que se torna um processo, pode não ser de imediato, mas as nossas atitudes, as nossas escolhas diante daquilo que nos desagrada é que vai determinar até onde o nosso coração vai estar aberto para as bênçãos, para amar ao próximo. Quando você visualiza esse vídeo, pode visualizar daqui 1 ano, daqui 2 anos, visualizar hoje, logo após o Natal, Ontem nós comemoramos o Natal, e é um momento de muita reflexão. Foi um Natal um pouco diferente do ano passado, porque tivemos condição de estarmos mais próximos de algumas pessoas, mas o sentido real, o sentido de recordar, de agradecer, de saber que Deus veio, que Ele tinha um plano para nós, nos criou por amor, nos afastamos dele, através da Adão e Eva, por desobediência, mas Ele veio com outro plano, Ele veio com a plenitude, Ele veio com o derramamento do Espírito Santo, mais uma vez, para que pudéssemos resistir, para que pudéssemos vencer, para que pudéssemos caminhar, para que pudéssemos, como eu já disse, cumprir o nosso chamado. Muitas vezes nós falamos da nossa árvore de Natal, dos nossos amigos, e falamos tantas coisas. E às vezes esse sentido profundo, do nascimento dele, da entrega dele, da escolha dele vir como homem, a uma jovem de apenas 15 anos. Que José, o pai, quis, cai fora. Porque era extraordinário, era sobrenatural. Tudo foi feito de maneira sobrenatural. E a própria Bíblia fala que as coisas de Deus são loucura para o homem natural. E nós também temos a nossa porção para viver de sobrenaturalidade, de diferente, de loucuras, que muitas pessoas não vão entender. Mas porque nós somos chamados, nós somos escolhidos. Mas todos podem ser chamados e escolhidos. Deus não faz acepção de pessoas. O que faz a diferença é eu abrir o meu coração e desejar realizar aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que Ele me chama, entendendo que não é na minha força, mas na força do Senhor, no amor dEle, na direção dEle, com as ferramentas que Ele nos dá. E a maior ferramenta é a presença do Espírito Santo. Ele que nos envolve, É Ele que nos mostra o caminho, é Ele que segura as nossas mãos, que dirige as nossas mentes. Nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir, nós vamos estar conectados diariamente através do Espírito, ler a palavra, procurar compreender as verdades personalizadas que Ele diz para nós nas nossas situações, quando nós buscamos ouvi-lo nas nossas alegrias, nas nossas aflições, nas nossas angústias. Ele é um Deus que o amor dele é inexplicável, nós não podemos entender, mas que é certo, Ele está conosco, desde que o busquemos, desde que o desejemos. Então que nós façamos isso, que nós nos lembremos dessa história tão profunda, que é o principal na nossa vida, é a história principal. É a presença desse Deus no meio de nós. Ele se fez presente.
e teve alguém que esteve de coração aberto para recebê-lo, para viver essa história, para que ele estivesse aqui. Que nós sejamos também abertos às nossas histórias, falemos tal qual Maria fez. Eis aqui é servo do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas nesse momento? Em que nós realmente, seremos servos, servidores do Senhor. Cada um sabe, porque o Espírito Santo, ele nos dá essa convicção. Que Deus quer de nós. E que possamos realizar tudo isso e celebrar com alegria. Deus está nos vendo, nos chamando, contando conosco. Que Deus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele te dê, domingo que vem, quando eu estiver aqui fazendo novamente esse vídeo, já estaremos no ano de 2022. Que nós renovemos a nossa fé, as nossas forças, os propósitos. Que nos apeguemos cada vez mais, muito mais, ao Senhor. Que tenhamos um coração grato. E falando em gratidão, quero te agradecer por acessar o canal, por se inscrever. Mas pedir ainda que você esteja compartilhando nas suas redes, para que a mensagem possa chegar além. Tudo de bom para você, para sua família, para sua comunidade, para o lugar onde você está. E que nós consigamos alcançar, vencer, cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, tal como Maria cumpriu e José esteve ali ao lado dela. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.